Bom dia. Eu mexi aqui no intervalo. Eu tinha parado aqui, Matheus? Eu acho que foi, né? Fala aí pra mim, gente. Eu acho que eu parei aqui, né? Eu mexi na página. Foi? Foi. Beleza, obrigada. Lembrando, então, para quem não estava na primeira aula, que esse capítulo vai ser matéria do teste de sexta, tá? Ele é teórico, mas vocês vão ver que daqui a pouco a gente vai avançar para a área da tecnologia, é coisa do nosso cotidiano. Eu vou seguir, que eu tô com medo de não dar tempo, é muita coisa. Então, radiação alfa, beta e gama. A gama a gente vai ver que é a que tem maior poder de penetração, é a que a gente está agora, ó. É uma onda eletromagnética de grande frequência, lembrando que frequência e energia estão diretamente relacionadas. E frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Daí a história do poder de penetração, ó. Grande frequência, pequeno comprimento de onda. E de grande energia. Vou falar de novo que isso é importante. Quanto maior a frequência de uma onda, maior a energia que ela transporta e menor o comprimento de onda. Frequência e comprimento são inversamente proporcionais. Frequência e energia são diretamente proporcionais. Sua velocidade no vácuo é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, possui grande poder de penetração, conseguindo atingir e até mesmo atravessar com facilidade órgãos internos. É a forma de radiação mais perigosa. O nucleofílio continua com a mesma constituição, ou seja, mesmo de prótons e elétrons que o pai, somente terá menor energia e, portanto, será mais estável. Aí aqui eu fiz uma comparação, ó, a apostila fez. O alfa não passa no papel porque tem grande massa, o beta já passa no papel, mas não passa no alumínio, o gama só é bloqueado pelo chumbo. Daí a história da roupa de chumbo ou um muro de proteção de chumbo. Os restos dos elementos radioativos, tipo de uma usina nuclear, as pastilhas de urânio ainda ficam radioativas, elas não servem mais para o propósito que se destinou, mas ela ainda é radioativa. Elas são enterradas em tanques de chumbo. Aí a gente vai falar sobre isso, sobre o tempo de meia-vida. Meia-vida é o termo usado para um elemento, para a gente saber quanto tempo ele ainda é radioativo na natureza. Você já ouviu falar sobre algum acidente nuclear? Sabe por que um acidente é tão perigoso? Além das emissões radioativas que são liberadas em um processo nuclear, outro fator importante também está associado ao fenômeno, o tempo meia-vida de uma substância. Uma determinada amostra radioativa pode ter sua atividade medida por diversos mecanismos. Um desses mecanismos é através do tempo de meia-vida, também chamado de período de semidesintegração. Por definição, eu escrevi tempo 2 vezes. O tempo de meia-vida é o tempo gasto para que a metade da amostra radioativa sofra um decaimento radioativo. O tempo meia-vida é característica de um elemento, não podendo ser modificado por agentes externos, tais como pressão e temperatura. Não é modificado, ele é próprio de cada elemento. Aí ele deu um exemplo aqui, ó. Imagine que um determinado elemento tem um período de meia-vida igual a 100 anos. Se tivermos 100 quilos desse elemento, daqui a 100 anos terá 50 quilogramas. Por isso o termo meia-vida, olha, ele cai a metade da massa dele. Vou repetir. Um certo elemento qualquer tem um período de meia-vida igual a 100 anos e teria 100 quilogramas. Esse elemento daqui a 100 anos vai ter 50 quilogramas. Daqui mais 100 anos, 25 quilogramas. E assim por diante. Imagine o elemento urânio 238, que possui um tempo de meia-vida igual a 4,5 bilhões de anos. Nós não vamos estar aqui para ver isso acabar na natureza, olha. Aí tem um gráfico falando que é inversamente proporcional, é uma hipérbole, e aqui mostra isso, ó. No tempo t, metade. No tempo 2t, 1/4, porque é sempre metade. Lembra do termo meia-vida?
É o tempo necessário para cair a metade. Aí nós vamos para o exercício da página 155. O tempo de meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos. Imagina uma determinada amostra de carbono 14 com 2 kg. Daqui a 11.460, quantos gramas de carbono restará? O tempo dado de 11.460 representa exatamente 2 vezes a meia-vida. Então, a gente vai por partes. Ó. Em uma meia-vida, o carbono 14 terá decaído. Restará ainda 1 kg. Lembra que era 2. Após a outra meia-vida, metade do que restou terá decaído, restando, portanto, meio quilo de carbono 14. Eu acho que é fácil de lembrar, porque meia-vida, metade, né? Então, tinha 2 tempos de meia-vida, vamos dizer assim. Então, ele caiu a metade uma vez, 2 quilos foi para 1 quilo. E caiu mais uma vez, 1 quilo foi para meio quilo. Número 6. Por que uma amostra do material radioativo está sempre mais quente do que sua vizinhança? Radioativo libera radiação e, entre os fatores, aquecimento. Eu acho que isso é fácil associar com o sol também, que a gente falou. Claro que tem que haver a constituição do material, se ele é condutor, se ele é isolante, mas, enfim, provoca aquecimento. A radiação emitida transmite continuamente energia para o próprio material emissor. Assim, parte dessa energia contribui para o aumento da temperatura do objeto e da vizinhança. O 7. Como é possível um átomo decair para frente na tabela periódica? A gente falou sobre isso. Ou seja, decair um número de elemento com um número atômico mais elevado. Está aqui, ó. Na emissão beta, um nêutron se transforma em um próton e um elétron. Então, o número atômico dele aumentou. Sendo que o próton fica retido no núcleo. Assim, após esse decaimento, o número atômico apresenta uma unidade a mais. Aí eu só tirei print lá do Bernoulli Play, mas se ele aumentou um próton, ele aumentou o número atômico dele, então ele avançou na tabela periódica. É o decaimento beta. Deixa eu pular aqui. O 8. Porque os decaimentos alfa e beta produzem novos elementos químicos e o decaimento gama não. O alfa e o beta mexem com próton e com elétron. O gama não, é só energia. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Nos decaimentos alfa e beta, há emissão de partículas que alteram o número atômico. Ou ele perde ou ele ganha elétron e próton. Já a emissão gama, não há liberação nem ganho de matéria, apenas de onda eletromagnética. Lembra que a gama é a que tem maior energia, maior frequência, menor comprimento de onda. Ela é uma radiação, por isso o poder de penetração dela é tão grande. Para refletir da página 155. Você acha que o teste de carbono 14 dará bons resultados se usado na datação do carvão de alguns poucos anos de queimado? Não. O carbono 14 tem um tempo de meia-vida de 5.730 anos. Na hora que ele fala poucos anos aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Agora aqui vem mais para a tecnologia. Deixa eu ver se já chegou. Já. Aqui é mais interessante ainda, ó. Aplicações das radiações eletromagnéticas. As trocas de energia transmitida pela radiação eletromagnética não se fazem de forma contínua. Essas trocas são feitas por meio de pacotes de energia, chamado de fótons. A gente falou sobre isso quando eu falei sobre efeito fotoelétrico, os pacotes de energia, dessas portas que abrem quando a gente passa, porta de shopping e assim por diante. Uma emissão eletromagnética qualquer contém um número incrivelmente grande de fótons. Cada fóton transporta uma quantidade de energia. Quanto de energia? Que é proporcional à frequência da radiação eletromagnética. Ele está reforçando o que eu disse antes, tá? Quanto maior a frequência, maior a quantidade de energia envolvida na onda. Ele só chamou isso de fóton, que é um pacote de energia, um quanto de energia. Dessa forma, as radiações... Escrevi radiações 2 vezes. Eletromagnéticas de frequências elevadas ou de pequeno comprimento de onda possuem fótons mais energéticos do que aquelas de pequena frequência e grande comprimento de onda. Deixa eu só desligar isso aqui, gente. Desculpa.
inúmeras e amplas aplicações dessas radiações no nosso cotidiano das pessoas. É impossível pensar em um mundo sem a presença dessas radiações, sejam elas naturais, artificiais, ionizantes ou não ionizantes. Essas aplicações vão desde a tecnologia de telecomunicação, medicina, armas bélicas e etc. Como eu disse, da agora em diante vai ficar mais interessante. Realidade. Eu fui anotando tudo que tinha no QR Code e tudo mais para vocês verem. Esse da página 156, de realidade aumentada, eu achei muito bacana e eu custei mexer, tá? Tomei uns couro. A princípio, você só vê um campo elétrico e um campo magnético, que eles fazem 90 graus entre si, aí você vê isso de 3 dimensões, você vira. Eu achei que era só isso, eu pensei, tá. Aí depois você vai mudando para luz visível, raio-x, eu achei bem interessante, não deixa de fazer não, esse da página 156. Eu até escrevi aqui, ó, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x, é muito interessante. Aí nós vamos para a página 156. Veja o espectro eletromagnético da figura. Espectro eletromagnético nada mais é que uma escala de ondas eletromagnéticas. Indique qual parte do espectro eletromagnético corresponde a um comprimento de onda do mesmo tamanho do seu celular. O celular da gente tem por volta de centímetros. Então, ó, trata-se de alguns centímetros, está entre a onda de rádio e o micro-ondas. Foi só observação, tá? Não precisa ir fazer conta, não, ó. Ondas de rádio, 10 elevado a 3. Micro-ondas, 10 elevado a menos 2, 0,01. Então, tá entre esses dois aí, ó. A 10. Qual fóton é mais energético? Um relacionado à radiação de micro-ondas e outro relacionado à radiação ultravioleta. Eu falei que frequência tem tudo a ver com energia. Micro-ondas para ultravioleta, se você observar aí no espectro, houve um aumento de frequência, então há um aumento de energia. Há uma radiação ultravioleta, pois quanto maior a frequência, maior a energia envolvida. Vamos para 11. É possível que a emissão de luz vermelha seja mais energética que uma luz azul? Sim. Vamos falar sobre isso. Depois eu leio o que eu escrevi ali. Você não falou que a frequência e a energia estão diretamente ligadas? Sim. E o azul não tem maior frequência que o vermelho? Sim. Mas e se eu aumentar a intensidade da luz? Ou seja, mais luz? Sim, a energia total de emissão depende da energia de cada fóton, proporcional à frequência e do número de fótons emitidos. Cada fóton de luz vermelha, isoladamente, um fóton só, é menos energético que um fóton azul, ok? No entanto, se o feixe de luz vermelha tiver mais fótons do que o azul, pode ser mais energético. Se eu jogar uma luz azul fraquinha e uma luz vermelha forte, eu posso ter mais fótons envolvidos. Então, no total, eu vou ter uma quantidade de energia maior. Agora nós vamos falar da saúde. Radioterapia. Nesse tratamento contra tumores, são utilizadas radiações de alta frequência. Lembra que eu preciso penetrar no órgão da pessoa? Geralmente na faixa da radiação gama ou raio-x. Até mesmo podem ser utilizados feixes de elétrons de alta energia. A radiação, quando atravessa determinado tecido, libera grande quantidade de energia, o que provoca a ionização e a produção de radicais livres, oxigênio muito radioativo, que farão reações com moléculas de DNA e, com isso, irão gerar problemas de configuração na hélice dupla, na dupla hélice. Isso pode matar as células por apoptose. Eu não sabia o que era isso, não. Uma espécie de autodestruição celular, ou pela perda de capacidade de realizar mitose. Gente, claro que no tratamento de câncer há perdas e ganhos. É possível matar a célula cancerígena? Mas mata a célula boa ao redor também. Antigamente isso acontecia mais, hoje em dia é mais focado, mas claro que traz um prejuízo ainda. A intensidade da dose irradiada sobre as células está diretamente associada ao dano provocado no DNA. No entanto, essa intensidade deve ser planejada com muito cuidado, pois a radiação atinge também células sadias, é o que eu acabei de comentar. Com isso, se a sensibilidade das células sadias à radiação for muito alta,
a dosagem deve ser pequena e vice-versa. Além disso, sabe-se que a sensibilidade de tumores malignos é a mesma do tecido sadio correspondente. Esses fatores, aliados às condições gerais de saúde do paciente, são levados em conta no planejamento do tratamento. Há diversas formas de efetuar um tratamento de radioterapia. Radioterapia com feixe externo ou teleterapia tem sido a mais comum de todas. Nela, um aparelho externo ao corpo do paciente emite radiação localizada para a região que será tratada. As aplicações duram menos de 1 hora. É importante notar que a teleterapia é um tratamento localizado, onde somente uma parte do corpo é atingida pela radiação. Isso diminui efeitos colaterais e permite zelar a integridade do paciente. Braquiterapia é um tipo de tratamento em que a radiação é aplicada no corpo por meio de fios e agulhas, que atinge o local do tumor. Nesse caso, o material aplicador coloca na região tumoral um material radioativo que vai emitindo radiação ao longo do tempo. Já no caso da injeção de radioisótopos, são incorporados materiais radioativos microscópicos que se aderem a certas partículas e se deslocam na corrente sanguínea do paciente. É possível que esses materiais sejam ingeridos como cápsulas ou aplicados como injeções. Essa parte aqui é super interessante, a apostila já veio super atual, já veio falando até da pandemia, olha que bacana. Purificação e esterilização. A radiação utilizada em processos de irradiação de grãos, que serão armazenados para o consumo posterior, isto garante muito tempo de armazenagem, sem que os grãos estraguem. Por outro lado, a radiação também destrói a capacidade dos grãos germinarem. Por isso, se eles forem destinados ao plantio ao invés do consumo, essa técnica não é adequada. Eu não sei se você já tinha ouvido falar sobre isso. Eles usam a radiação como forma de matar os micro-organismos presentes ali. O que é isso? Eu jogo uma luz ultravioleta, por exemplo, em uma maçã. Aí eu estou chutando isso tudo, tá? Eu sou péssima de decorar, já falei isso com vocês. Vamos dizer que uma maçã normal, que saiu do pé e veio para minha casa, dura 3, 4 dias fora da geladeira. Uma maçã que sofreu irradiação para esterilização vai durar 15 dias, 20 dias, e o mesmo acontece com grãos. Só que eu não sei se vocês prestaram atenção na hora que eu li. Se eu for plantar esse grão, para eu ter uma nova plantação, uma colheita, ele não vai servir. Ele torna-se infértil. Uma questão muito importante é o fato de uma semente ter sido irradiar. Ah, tá. Tem gente que achava isso. Antigamente, quando começou a usar essa técnica, falou assim, mas aí eu vou ingerir alimento radioativo, eu vou passar a ser radioativo. Não tem nada a ver, gente. Eu esterilizei, eu matei o que estava presente naquele alimento. Ele teve contato com a radiação, mas ele não ficou ionizante. É por isso que eu posso consumir ele. Ele não me faz mal. O problema é o que estava escrito ali, não serve para plantar mais. Cadê? A radiação gama não tem capacidade de transformar os materiais, tornando-os radioativos. Não torna radioativo. Biscoito é assim. A maioria das coisas que tem um prazo de validade maior é por isso. Dessa forma, se todos os cuidados forem tomados, não haverá problema algum em consumir alimentos que foram esterilizados nesse processo. Outra forma de purificação ocorre com a utilização de radiação ultravioleta. Esse possui um grande poder bactericida, sendo, portanto, utilizados em esterilizações. É uma radiação ultravioleta, por exemplo, que os dentistas usam para esterilizar e colocar. Quando a gente vai fazer obturação ou colocar aparelho, já viram que os dentistas colocam uma luzinha lá e deixam um tempo? Ele está esterilizando para matar qualquer micro-organismo que esteja ali, porque ele vai colocar uma massa, um cimento em cima. Imagina se tivesse bactéria ali para aquilo proliferar. Então, ele esteriliza antes, primeiro, com aquela luz. Olha que bacana. Aí a gente já vai para QR Code da página 158. Esse aqui que eu falei que era atual. Parecendo que eu estou tendo um déjà vu. Por que esse povo sabe de pandemia?
Olha que bacana. Esse QR Code da página 158 fala que eles usaram a esterilização ultravioleta para descontaminação por conta da pandemia do coronavírus. Aí ele citou lá o hospital que usou, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei não. Mas ele cita o hospital que usou em todas as mediações, na escada, no elevador, e que todo mundo deveria fazer isso para esterilizar os ambientes. Bacana, né? Achei tão atual, já está na apostila, a gente está vivendo isso e já está aqui. Enfim, vamos lá. Cada tipo de radiação UV é responsável por causar algum dano biológico. A radiação UVA, isso aqui também eu tinha uma noção, mas eu não sabia tão detalhado não, presta atenção. Ultravioleta é aquela radiação que o óculos de sol, o protetor solar, teoricamente, vai proteger. A propósito, eu esqueci de comentar. Aquela hora lá do vídeo do Manual do Mundo, que eu falei que ele te ensina a fazer uma luz negra com o seu celular, ele comenta sobre isso. Não deixe de assistir tudo que eu estou comentando aqui, não, gente. Eu não coloquei porque a aula já ficou gigante, eu fico com medo dos vídeos travar na hora de eu enviar para vocês. Mas ele fala sobre isso. A luz ultravioleta, meu olho não percebe ela. Eu nem chamo de luz, radiação ultravioleta. Eu chamo de luz só o que vai do vermelho ao violeta. Então, o meu olho ele não fecha, porque a radiação ultravioleta não me sensibiliza. Quando eu compro um óculos de camelô, ele também deixa essa radiação passar e com o tempo provoca dano no meu olho, até no meu globo ocular. Então ele fala a importância, eu não estou falando de óculos de marca, tá, gente? Eu estou falando de óculos de ótica, que ele realmente vai te proteger da radiação ultravioleta. Tem que ter, a gente não deve usar óculos de camelô, não. É um mal danado, o seu olho não vai ficar, como eu disse, o ultravioleta não nos sensibiliza, então não feche meu olho. Se eu coloco um óculos de sol vagabundo que aquilo vai passar, com o tempo me traz dano. Mas eu não sabia desse detalhe todo aqui, ó. Radiação UVA provoca alterações na pele, causando envelhecimento. Isso aí a gente observa no dia a dia. Quem toma muito sol tem a pele mais velha, isso é fato. Radiação UVB, além de atuar no envelhecimento da pele, é o principal responsável por causar mutações genéticas que levam ao desenvolvimento de câncer de pele. Isso eu sabia também. A radiação UVC é considerada a mais deletéria, ou seja, a faixa germicida. Isso aqui que eu não sabia, que aí vai matando as nossas células também. É onde pode provocar câncer também, além de me trazer outros danos à saúde. Para eficácia, esses rodos devem ser utilizados... Ah, eu não citei o rodo, né, gente? Aqui ele está falando lá do hospital, onde foi usado para esterilizar a área da Covid. O rodo que eu estou me referindo aqui é o que foi usado no hospital. Para total eficácia, esses rodos devem ser utilizados durante 1 minuto em cada metro quadrado da superfície a ser descontaminada. A luz UVC destrói a capa proteica e o material genético de qualquer vírus, aniquilando. Olha que bacana. Vou colocar aqui os rodos utilizados em hospital, pelo menos para vocês terem referência do que eu estou falando. Utilizados. Ai, o que eu arrumei aqui? Utilizados em hospitais. Era muita informação nesse capítulo, eu praticamente transcrevi a apostila, mas vamos seguir. Esta fonte de luz, UVC, também está sendo testada com êxito para que, em conjunto com outros fatores, descontaminar por completo órgãos humanos para transplante. Olha que bacana! Se Deus lhe guarde receber um órgão de alguém que faleceu, essa radiação descontamina por completo aquele órgão para entrar no novo organismo. Olha que bacana! Num trabalho da equipe realizado conjuntamente pelo IFC de Santa Catarina e Universidade de Toronto, no Canadá, já descrito no artigo científico publicado na revista Nature Communication. Como eu disse, essa parte toda é de aplicação, de tecnologia. Agora nós vamos falar de diagnóstico com a radiografia. Trata-se de uma imagem produzida a partir de um feixe de raio-x ou raio gama que atravessa a região do exame e atinge um filme ou uma tela fluorescente.
O raio-x consegue atravessar tecidos moles e ser absorvidos por tecidos duros. Esse contraste permite gerar imagem nos órgãos internos. Há diversos tipos, tamanhos e técnicas utilizadas. As doses absorvidas de radiação dependem do tipo da radiografia. É muito importante que as pessoas só se submetam a exames de radiografia quando houver necessidade real. Eu comentei sobre isso. Faz mal. É aquele negócio lá da triade. Tempo de exposição, distância e equipamentos de proteção. Eu não devo ficar me submetendo direto a raio-x. Isso porque o excesso de exposição ao raio-x pode ser mais danoso ao organismo humano. Tomografia é, na verdade, um tubo de raio-x que forma um filme radiográfico ligado por um braço rígido que gira ao redor da região do exame. Dessa forma, durante a rotação dos braços, produz uma sequência de várias imagens em diversos ângulos diferentes. Com esse giro, podem ser obtidas inúmeras imagens em planos de corte sucessivos, como se observássemos fatias seccionadas do órgão estudado. É possível, dessa forma, investigar o interior de órgãos com riquezas de detalhes. A sala em que ocorre tal exame possui um nível de radiação moderado, e com isso todos os aparelhos eletrônicos devem ser deixados do lado de fora. Da mesma forma como acontece em exames radiológicos, que não é aconselhável se submeter a exames de tomografia sem necessidade. É o mesmo caso do raio-x. Nenhum desses exames você faz sem necessidade, nem deve ficar repetindo, a não ser que tenha uma necessidade maior. Tipo, se Deus me guarde, eu fiz um exame e tem a chance de eu ter um câncer de mama. A gente vai repetir para investigar melhor. Eu tenho uma necessidade real. Mamografia. O exame de mamografia é muito importante para a detecção do câncer de mama de forma precoce. Por conta das diferenças de densidade e textura, o tecido da mama apresenta certa dificuldade para ser examinado, com o uso de radiação penetrante. Após a compressão da mama, a geração de imagem se dá pela aplicação de um feixe de raio-x com pequena energia total. Aconselho-se toda mulher fazer o exame. Eu já fiz. Tem gente que fala que dói. Não dói, não. É só desconfortável. Esse exame de mamografia é aquele que a máquina encaixa no seio? Ele faz uma compreensão, como se o seio fosse, sei lá, um saco de sal. Não dói, mas é desconfortável. E aí a máquina gira ao seu redor e vai fazendo o exame. Ele falou que por que é tão difícil, olha lá, porque a mama apresenta diferente densidade no tecido, então é mais difícil localizar se tiver um problema. Tecnologia, controle remoto, a gente já falou sobre isso, do infravermelho do controle remoto. Eu achei interessante demais o capítulo, porque ele foi aprofundando, ele foi falando de coisas que eu não tinha conhecimento, eu acho que eu escrevi aqui. Tipo, ele fala que se a sua sala de TV estiver muito exposta ao sol, a radiação do sol pode interferir no controle, no sinal do controle com a televisão. Deixa eu ler para ver se eu pus. Quando você aciona qualquer função do controle remoto, ele emite ondas de infravermelho. Já falei que a câmera do celular capta o infravermelho, tem como a gente ver. O nosso olho não, assim como o ultravioleta. Não é sensibilizado, que transmite diversas informações ao aparelho receptor de sinal, tais como código do controle e função que deseja ativar. O infravermelho possui baixa quantidade de energia. Há um problema ligado à abundância de radiação infravermelha nos ambientes, seja pelo sol, pelo corpo humano. Eu já falei sobre isso em outra matéria, a maior parte da troca de calor entre nós e os objetos que nos cercam é através de ondas eletromagnéticas, através da radiação infravermelha, lâmpada fluorescente, etc. Para evitar interferências indevidas entre o sinal do controle remoto e outras fontes de infravermelho, as televisões respondem apenas a um comprimento de onda bem específico, geralmente ocorrendo na faixa de 980 nanômetros. Nanômetros é dividido por 9 zeros. Além disso, filtros instalados no receptor bloqueiam outros comprimentos de onda. No entanto, se houver uma incidência solar muito forte no receptor, poderá haver alguma confusão na recepção, fazendo com que o controle deixe de funcionar corretamente. Isso aqui que eu não tinha conhecimento. Eu também sabia disso não. Então, e ele vai mostrar isso no exercício
que o professor acha que vai ligar um data show na sala de aula e não consegue, aí o aluno fala para apagar a luz que vai dar certo, porque uma onda está interferindo na outra. Alguém perguntou alguma coisa que eu acho que eu não li? Não, já li, né? Eu estou andando rápido, porque eu estou com medo de não dar conta, ainda tem tanta coisa, mas vamos lá. Fotografias térmicas, termofotografias. Eu acho até que eu vou comentar isso aqui, sem ler. A gente já comentou sobre isso também. Aquelas filmadoras capazes de... Mostra muito isso em filme de ação. Capta pessoas andando dentro da casa só pelo sinal do infravermelho. Aí, onde tem maior agitação, muda de cor, tipo no cérebro, onde tem uma agitação maior, fica diferente das outras partes do corpo. É isso. O Wi-Fi a gente tem conhecimento, aí ele fala de onde veio a sigla e por que tem esse nome. Telefonia celular, a gente já comentou na matéria passada também. Ele vai citar aqui uma coisa que eu já citei quando eu comparei de AM e FM, por que o sinal pega ou não pega nessa parte celular que ele vai falar. O comprimento de onda é muito pequeno para evitar sofrer interferências. Mas, em virtude disso, ele não sofre tanta difração. Então, eu tenho que ter várias antenas espalhadas pela cidade para eu ter sinal de celular em qualquer ponto que eu vá, porque ele quase não difrata, então eu vou perdendo o sinal de celular, e vai falar sobre isso aqui. É tudo muito interessante, como eu disse. Eu estou andando rápido porque eu estou com medo de não dar tempo. Aqui ele fala, ó, por isso você tem tanta antena de celular espalhada na cidade. O seu aparelho de celular é conectado em uma célula, ele chama de célula. E quando você cruza a fronteira dessa célula, automaticamente você é registrado em outra torre de célula. Aí ele fala da tecnologia de 4G. O meu irmão já tinha comentado isso aqui comigo. Aí fala a taxa que é possível você fazer downloads e uploads. 300 megabytes por segundo para download, 75 megabytes para upload. Só que a gente sabe que na prática isso não é bem assim. Chega bem menos, né? Aí, transmissão de informação de satélite, aqui ele está falando de canal de televisão, de GPS. As informações viajam rapidamente, são transmitidas via satélite. Se um satélite foi colocado em órbita a uma altitude de 35.800 quilômetros, o tempo desse satélite para completar uma volta é igual ao da Terra, é o satélite geoestacionário que a gente falou. Já no caso do satélite, isso aqui eu não sabia, o GPS são 24 satélites, numa órbita de 20.200 quilômetros de altura. Aí, dessa forma, eles efetuam 2 voltas em torno da Terra por dia, para dar uma informação mais precisa. Eu não tinha conhecimento disso. Eles não são estacionários. Cada satélite envia um sinal para a Terra, dizendo em que momento o sinal foi enviado e aonde ele está. Isso aqui eu achei diferente. Aí nós vamos para o exercício da página 163. Um aparelho celular é colocado no interior de um forno de micro-ondas. Quando o forno é fechado, alguém tenta ligar e recebe informação que ele está fora de área. Por quê? O aparelho de micro-ondas, como o próprio nome diz, ele emite micro-ondas. Micro-ondas é a faixa de comprimento. Só que eu não posso ficar em contato com essa radiação. Então, o aparelho bloqueia a saída dessa radiação. Se eu coloco o celular lá dentro, ele não mandou ligar não, tá? Vai estragar. É só para você colocar lá dentro e fechar a porta. E ligar, seu celular vai dar fora de área, porque o aparelho bloqueia a saída. Deixa eu ver o que eu escrevi. O sinal de celular é transmitido na faixa de micro-ondas. O forno de micro-ondas é blindado para evitar que as micro-ondas emitidas em seu interior escape. Dessa forma, se um aparelho celular foi colocado dentro do micro-ondas, ele não conseguirá se registrar em antenas próximas e ficará fora de área. O 13. No início dos anos 2000, as baterias de celular acumulavam menos energia, mas duravam mais tempo do que duram hoje, com os smartphones. Mesmo tendo maior poder de acumular energia, por que as baterias atuais de celulares duram menos tempo? Ele está falando que a bateria de hoje é bem melhor do que a antiga, mas mesmo assim dura menos. Por quê? Por causa da multifunção de um celular. Os chamados smartphones realizam diversas tarefas, mesmo que não estejam ligados. Eu li até uma matéria sobre algoritmo,
que mesmo quando seu telefone está desligado, ele capta o que você fala para uma eventual pesquisa e tudo. Ele está funcionando o tempo todo, vamos dizer assim. Uma delas é a constante comunicação com antenas em suas mediações. Por isso, ainda que haja uma boa bateria, o consumo de energia armazenada é constante. 14. Em uma região sem montanhas e prédios, as células de cobertura de antenas são utilizadas para comunicação com aparelhos celulares, podem ser maiores. Apresente uma explicação para essa diferença. É o que eu falei sobre a difração. O comprimento de onda é muito pequeno, então quase não sofre difração. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. A radiação relacionada com a telefonia celular não possui grande capacidade de difração, porque o comprimento de onda é pequeno. Por isso, somente em regiões sem obstáculos é que as células podem ser maiores. O 15. Quais seriam as consequências para o cliente se o satélite utilizado pela empresa de TV não fosse estacionário? A antena receptora deveria seguir o satélite. Aí a nossa antena é que deveria ficar fazendo esse movimento e seguindo o satélite. Observa que, vou fazer propaganda, uma antena da Claro está sempre no mesmo lugar, uma antena da Sky está sempre para o mesmo lugar. Se ele não fosse estacionário, essa antena da nossa casa ia ter que fazer o movimento. Cadê? A antena receptora deveria seguir o satélite, ou seja, ela deveria ser direcionada para os locais diferentes do céu a cada momento. Quando o satélite estivesse do outro lado da Terra, não teria sinal. 16. Nas transmissões ao vivo via satélite, a informação chega aos espectadores em tempo real. Ou seja, no exato momento que ocorreu? Não. A gente viu que a onda eletromagnética tem uma velocidade muito alta. É a mesma da luz. A luz é uma onda eletromagnética. 3 vezes 10 oitavas 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Isso é muita coisa, mas isso não é instantâneo. Cadê? Apesar de ser muito pequeno, há um intervalo de tempo entre a ocorrência do fato, por exemplo, um gol, e a sua transmissão até a pessoa que está assistindo. Apesar de ser muito rápida, a radiação eletromagnética não é instantânea. 17. Uma criança teve que se submeter a um exame de radiografia. A mãe dessa criança foi acompanhá-la, mas teve o acesso negado porque estava grávida. Explica a razão. A radiação emitida pela... Cadê? Mesmo não sendo alvo do exame, a mãe poderá sofrer a ação da radiação, só de ficar dentro da sala de exame. Isso aqui a gente sabe, quem já fez sabe. Eles pedem para sair, se não tem necessidade de ficar lá. 18. Esse aqui que é o negócio da luz interferir no controle, ó. Durante uma aula, o professor tentou usar o controle remoto para ligar o projetor, mas não conseguiu. O aluno sugeriu que ele apagasse as luzes que estavam próximas do projetor e tentasse novamente. Fazendo isso, o professor teve sucesso. Explique a razão dessa diferença de comportamento. A radiação emitida pelas lâmpadas ofuscou, competiu com aquela emitida pelo controle remoto. Isso é que eu falei que eu não tinha conhecimento, que altera. Bacana, né? A segurança dos aeroportos faz passagem, no tripulante passa por um controle de raio-x. A figura mostra a imagem. As cores visualizadas são reais? Não. As cores são criadas por um sistema computacional, ou seja, não são verdadeiras. Isso ocorre porque a imagem é gerada por meio de raio-x e não de luz visível. O 20. Alguns modelos de automóveis apresentam um item de segurança de câmera frontal. Isso aqui também eu não tinha conhecimento. Que fazem termografias. Isso apresenta imagens em um monitor do painel do carro. Qual a vantagem? As termografias são aquelas que são sensibilizadas para o infravermelho. Então, mesmo que um animal passe muito rápido, a câmera do carro vai captar. Em ambientes muito escuros, onde seria difícil distinguir, por exemplo, um animal silvestre na pista, a câmera consegue captar o infravermelho irradiado e, com isso, identificar o animal. Não sabia que tinha carro com essa tecnologia. Bacana, né? Graças a Deus, consegui finalizar. Vocês observaram que o capítulo é grande, extenso. Eu achei muito interessante. Adorei que a apostila foi atual. Eu me surpreendi de já estar ali coronavírus, esterilização. Gostei demais. Eu quero que vocês tentem fazer. Eu não estou pedindo para mandar foto, tá?
Mas tenta fazer do 1 ao 10 dos exercícios propostos e do 1 ao 10 dos testes, que aí a gente encerra a apostila. E na aula da semana que vem eu vou fazer essa correção. Por isso que eu quero que vocês tentam fazer, senão vai ficar só copiando. E outra coisa, vai ter teste. A matéria é essa. Vai que eu tiro alguma questão daí. Aí você já estudou. Então, por gentileza, façam isso. A propósito, eu não tinha comentado antes que eu estava com medo